o Jaci vendeu carro, para poder pagar eles pregaram aqui. E eu digo aos irmãos, com toda a humildade, eles não estão pregando toda a Bíblia Sagrada. Não estão. Então eu fiz um curso de teologia com Lourenço Olson, que se vocês não conheceram pessoalmente, mas sabem da história. Grande pregador americano. Gesiel Gomes, que ainda está vivo. Antônio Gilberto. Túlio de Barros. Eurico Bergerson. E um outro lá na Bélgica. Eu fiz um curso de teologia em 75. Mas eu não aconselho isso para fazer. Certo? Porque ensina o que não está na Bíblia. Nós tem um versículo aqui na Bíblia, capítulo 4 de 1 Coríntios, que fala assim, e lá no capítulo 22 também, seja os vossos costumes não ir além do que está escrito, ou nem ficar aquém também, nem omitir e nem aumentar a palavra. Amém. Então é o seguinte, eu continuo com a minha carteira de membro da Assembleia de Deus, do Ministério, eu pertenço à Convenção Nacional, Estadual e à Internacional. Mas o que interessa é pertencer ao reino de Deus. Aleluia! Então, eu prego toda a Bíblia. Eu tenho meu ministério próprio, que é a Bíblia como ela é. E quero que os irmãos use o WhatsApp e anote o número do meu telefone, tem o WhatsApp e tem também no YouTube. E ouça as pregações que eu faço. O que não tiver na Bíblia, liga para mim. Eu vou fazer outra mensagem retirando. Mas o que está na Bíblia, vocês não estão aceitando o que o pastor Gilberto prega. Está aceitando o que está escrito na Bíblia. Eu estou pregando a doutrina dos apóstolos. Eu tenho uma missão na terra. Trazer o povo de volta à doutrina apostólica. Que está escrito no capítulo, começa, no livro de Atos dos Apóstolos. Lá está escrito, e eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. Amém, glória a Deus. A igreja tem que voltar, a igreja que eu falo, os que crêem na Bíblia total. Está esparramado em todas as igrejas, por aí. Entendeu? Crer na Bíblia mesmo, tem que voltar à doutrina dos apóstolos, com tom de pé, e eu falando, né? Então deixa eu ler aqui, capítulo 6, a partir do verso 14. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Pode sentar no teu lugar. Então nós vamos falar entre unidade lícita e unidade ilícita. A unidade que é Deus que uniu e a unidade que foi o homem que uniu. Por exemplo, eu já preguei em vários casamentos. Aí nós oramos sobre o casal, mas eu uso pegar o microfone e dar na mão da moça e depois passar para a mão do moço. Ele que vai fazer o voto.
Não, não é eu não. Agora, diante de Deus, não é diante de mim. Eu sou um representante de Deus naquela hora. Mas ela vai tomar uma decisão de cumprir a Bíblia Sagrada. Chegou um rapaz um dia para casar com uma irmã, eu não conhecia. Ele veio diante de mim. Eu falei, eu não te conheço. Eu não te conheço, conheço ela. Mas você eu nunca vi. Não, mas eu vim para casar, para o senhor autorizar e realizar o nosso casamento. Eu falei, eu vou abrir a Bíblia. Põe a mão em cima da Bíblia e li para ele. Isso aqui. Falei, agora põe a mão. Você vai cumprir o voto que você vai cumprir a Bíblia, fazer a Bíblia funcionar. Você vai obedecer a Bíblia em relação ao seu casamento. A responsabilidade é sua. Ele começou a chorar e disse, vou cumprir sim o que a Bíblia manda. Dentro de 6 meses ele estava devolvendo a moça para o pai. E depois de 2 anos, ele largou dela, mandou ela embora com uma criança de 1 mês e a outra de 1 ano. E ela ficou perambulando. E está trabalhando de faxineira. E ele tem 12 casas de aluguel. E ele deu nenhuma para ela. Ele cumpriu a Bíblia. Eu voto. A Bíblia diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor não abrir a boca. Então ele pegou e casou com outra dentro de 8 meses, terceiro casamento. Então é o seguinte, irmãos, nós temos isso aí, não é 1 nem 2, é centenas, é milhares de casamento que Deus não está naquele casamento. A Bíblia fala assim, o que Deus uniu, eu li aqui, o que Deus uniu, não separe o homem. Não é o que o juiz uniu, não. É o que Deus uniu. Então não é contra o casamento civil. Pelo contrário, capítulo 13 de Romanos manda nós obedecer a lei. E eu, claro que eu sou favorável. Eu tenho aqui no meu bolso a certidão de casamento. Carrega ela direto. Entendeu? Então é o seguinte, temos que obedecer. Mas é o que Deus uniu. Você casa hoje no civil, a semana que vem vai no mesmo cartório, no mesmo juiz, e ele assina o seu divórcio. Agora vai diante de Deus. Vai lá diante de Deus e fala assim, eu não quero ela mais, não gosto dela, não, ela descobriu o defeito dela. Geralmente o homem, mas tem a mulher também que está fazendo isso. Tem mulher que está separando do homem, encontra um amigo lá no seu serviço, um conquistador barato, lá, que fica fazendo oferta para ela, e fica tendo amizade com ela. A serpente teve amizade com Eva. Não foi no primeiro dia coma desse fruto, não. Ela manteve uma amizade, e aquela amizade trouxe ela a uma desgraça total. Ela e seu marido. O que tem uma mulher casada que tem, falar, esse aqui é meu amigo. Mulher casada tem amigo, tem conhecido. Esse aqui é amigo do meu marido. Não é amigo meu não, é do meu marido. Porque amigo é aquele que entra na intimidade um do outro. Amigo conhece a intimidade da vida um do outro. Ela pode ter amiga. Amiga ela tem, aquela irmã é minha amiga. Mas o marido daquela irmã é meu amigo. Ele entra na minha intimidade. Ele conhece a minha intimidade. Não. Está errado. Então o que acontece? Nós temos casamento. Casamento, a palavra casamento é soldar um no outro. É soldar o ferro um no outro, como essa porta aqui. Foi soldado o ferro no outro.
Então não pode separar, só Deus. A Bíblia diz: o que Deus uniu, só quem pode separar é Ele, não é o homem. Mas irmão, olha, esse caso é grave, gravíssimo. Eu estou pregando uma mensagem preliminar, uma mensagem apenas uma pincelada no linguajar popular, porque é muito profundo. Nós temos pessoas que estão no terceiro, quarto, quinto casamento. Nós temos pessoas com casamento que é apenas um contrato. Nós temos outros que apenas estão morando junto. Me ligou um pastor, vocês conhecem ele? Ontem: pastor, tem misericórdia, estou fora da palavra. A mulher que eu casei fez isso. Mas ele casou na direção de Deus? Ele orou, ele buscou, ele viu se ela tinha. A primeira coisa que o homem, que a mulher tem que olhar um no outro é se tem o Espírito Santo. Você não pode casar com um homem que o Espírito Santo não manda nele, ou não manda nela. A mulher que o Espírito Santo manda nela, o homem que o Espírito Santo manda nele, esse pode casar. Mas quem não tem o Espírito Santo, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Eu acabei de ler: a unidade entre os que servem a Deus e os que não servem. Leiam o Salmo primeiro. O fiel, o Senhor permite nós assentar na roda dos escarnecedores. Você sentado numa mesa de sua casa, seu marido com uma garrafa de cerveja, de uísque, ou a sua mulher de roupa sumária, mostrando o corpo, a intimidade dela. Chega um amigo seu, ela continua do mesmo jeito. Ela tem o Espírito Santo, ela é uma adúltera, porque ela provoca adultério naquela visita que chega. Não é toda roupa que uma pessoa pode colocar, porque quem tem temor de Deus mostra o seu corpo para o seu marido. Por isso nós, os cristãos, não temos unidade. Nós amamos todas as pessoas. Amar não quer dizer viver junto. Amar não quer dizer estar abraçado, convivendo junto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer por nós. Mas ele não andava. Jesus nunca foi na casa de Caifás ou Anás, a não ser quando foi preso. Jesus não visitava essas casas. Quando ele visitou a casa daquele fariseu leproso, ele visitou para salvar eles e Maria Madalena, aquela mulher prostituta. Jesus não andava na sua direção, ele andava na direção do Pai. Porque não é todo o ambiente que a gente frequenta. Não. Eu preguei a mensagem passada aqui, uma mensagem sobre o patriarca. Deus usou o grande patriarca Jacó, que era Israel, para profetizar contra o seu próprio filho. É fácil falar: tu serás como uma serpente. Não, você será como uma serpente. Ele pregou porque Deus mandou ele pregar. Ele, na boca dele, não tinha mandado, não era ele, era o Espírito Santo. Aleluia. A sua boca, quem manda, é o Espírito Santo. Você não fala o que você quer, mas o que está na Bíblia Sagrada. Você não deve obediência a homem. Eu conheço o fundador desse trabalho, Roberto Montanheiro, lá em São Bernardo do Campo. Conheço, ele era amigo, nós sentávamos na mesma mesa para comer. Ai, irmãos, quantas vezes ele tomou decisão que chocou
com a sede lá em Madureira. A tal ponto ele teve que desligar da sede. O senhor deve conhecer essa história. Eu conheço. Eu tenho 77 anos e conheço a história da igreja. Não tudo. Uma parte. Ele teve que se desligar de Madureira. Eu estive na casa dele. Por que ele desligou? Porque ele queria ter uma igreja na direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Queria ter uma igreja que quem mandasse nela era Deus. Ele sentava na cadeira e a mulher dele, ele estava meio forte, meio obeso, a mulher dele lavava os pés dele. Ela era uma loira descendente de russo, mas era unido na palavra. A melhor coisa que tem é ter uma esposa que fala a mesma linguagem do Espírito Santo. Glória. Os dois falam a mesma linguagem. Os dois. Agora você tem um filho que já é de maior e ele quer tomar um destino diferente. Deixa ele tomar. Ele vai bater com a cara na parede e depois volta. Muitos voltam. A maioria volta. Mas quem não voltar é porque não foi escolhido. Caim não voltou. Caim está queimando no inferno agora. Dan não voltou. Efraim não voltou. Judas não voltou. Alexandre Coelho não voltou. Demas não voltou. Emineu não voltou. Milhares não voltaram. Quando Gedeão convocou o povo para ir para a guerra, 32 mil tomou a decisão de ir. Mas Deus não estava em 32 mil. Vocês sabem disso. Deus estava em apenas 300. É duro, né? Um pregador diante de uma igreja com 32 mil membros, hein, pastor? 32 mil membros, hein, pastor Jaci? E Deus só estava em 300. Hein? E agora? Deus sempre esteve na mesma linha. Então, irmãos, não há unidade. Você deve amar, sim. Amar a todos. Amar mesmo. Mas não andar junto. Eu fui convidado para ir na casa do gay. E eu falei, eu vou, mãe. Cheguei lá e falei para ele, eu vim aqui falar para você que Deus fez macho e fêmea só. Não fez mais não. Isso aí é do diabo. É do diabo. É do diabo. O irmão tem que ir mais devagar, não. Jesus pôs o dedo na cara deles e disse, vocês são filhos do diabo, porque procura matar a mim, homem que tem falado a verdade. João Batista pôs o dedo na cara deles e disse, semente da serpente, raça de cobra. Pregador bravo não, estou pregando a Bíblia, porque o meu tom de voz ainda é bom. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha bem, e quero consenso, desculpa, consenso tem o templo de Deus e com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Olha, no versículo 16, vós sois o templo de Deus vivente. Deus não mora nessas paredes aqui não, isso aqui pode ser derrubado, vai fazer outra. Deus mora no seu corpo. Aleluia. Deus mora no seu espírito. Glória a Deus. E aí, o templo de Deus, você não foi feito pela mão do homem. Você não foi feito, você foi criado. Fazer uma coisa é diferente de criar. Só quem tem poder de criar é Deus. Ninguém mais. O diabo não cria nada. Ele perverte. Ele pega uma mulher e perverte ela.
faz dele uma lésbica. Pega um homem e perverte, faz dele um gay. Mas Deus tira o diabo e ele volta ao normal. Aleluia. Porque aquilo ali é obra do diabo. Falei para ele, posso sim. Falei, agora eu quero te falar uma coisa. Eu não vou andar com você. Por quê? Porque não. O caminho que você vai é diferente do meu. Você vai andar comigo. Mas eu com você não. Você vai, aonde você vai é na boate. É numa casa pervertida, maligna. Eu vou para a igreja. Eu vou para a casa de irmão, de irmã. Aí você pode ir comigo. Eles podem andar conosco, mas nós não podemos andar com eles. Há uma diferença muito grande. Irmão, toma posição. Olha bem, não há consenso, porque vós sois no templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei. Ei, glória! Habitar. Aquele corinho vem e visita. Eu não canto ele não, pastor. Eu canto assim, vem embora. Mora em mim, não é visita não. Visita vem, fica um período e volta. Quem mora, data, fica ali para sempre. Glória a Deus. Eu habitarei neles e estarei com eles. É diferente, completamente diferente. Olha bem, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Você tem um Deus que cria, um Deus que perdoa, um Deus que muda o destino das pessoas. Não deixe de amar, falar coisas boas. Olha bem, fale das virtudes dos seus parentes que não é crente. Não fala da parte negativa, não. Fale só das virtudes. Ele tem algumas virtudes? Tem. Então fala das virtudes. Fala das virtudes. Dos irmãos, então, os irmãos têm falha. Tem, eu tenho falha. Se você ficar andando comigo, você vai ver uma falha. Mas esquece das minhas falhas, porque Deus esqueceu. Eu devo, mas não é para você, eu devo para Deus. E Ele me perdoou. O que a pessoa tem a ver? Se Deus perdoa o irmão, a irmã, por que o outro continua acusando? Você tem coragem de falar na presença de uma pessoa o que você fala dele na ausência? Olha, repete o que eu estou falando. Reflete, pensa no que eu estou falando. Você tem coragem de falar na presença o que você fala na ausência? Você fala, mas você não conhece aquela irmã. Ah, se você conhecesse. Fala, olha que vem junto com a outra. Ô irmã, você disse que dia para mim que eu não conheço a fulana de tal. Ela tem uns problemas, o senhor falou um pouco. Qual que é? Ela está aqui agora. Hã? Então vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos nos converter. Vamos pedir a Deus bondade. Olha bem, pelo que sai do meio deles e apartai, diz o Senhor. Irmãos, não existe. Não, como é que pode? Vamos fazer uma festa, né? E uma festa de, vamos dizer assim, uma festa do aniversário, né? Vem todo mundo. Aí chega lá, você permite as mulheres da pelada, seminua, tocar, música perversa, maligna, dançar. Você tem que ter domínio sobre sua casa. Não, aqui não. Aqui não. Aqui tem muitos homens, mas é homem que está na minha casa. Mas o homem da casa sou eu. É melhor não ter a festa do que o diabo está lá dentro. É melhor não ter. É melhor não ter aquele encontro do que ter um encontro onde a Bíblia não manda nada. Ali. Então, irmão, sabe por que eu estou pregando assim? Porque você não vai no arrebatamento. Se você concordar e mistura. O nosso Deus não é Deus de prova e escuridade. Mistura. Eu mostro isso aqui agora no livro de Esdras. Esdras, quando chegou lá em Jerusalém, ele, Neemias,
Eu posso ler aqui agora. Entendeu? Irmãos, manda elas embora. Aqui, ó. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas, que eram as cananitas, até o primeiro dia do primeiro mês, e acharam-se dos filhos do sacerdote, filho de pastor, que se casaram com mulheres estranhas, os filhos de Jesua, filho de Jezazaque, filhos de irmãos de Manassés, e Eliezer, e Jeribe e Gedalias, e deram a sua mão, prometendo que despediria suas mulheres, e achando-se culpado, ofereceram-se um carneiro do rebanho. Mas a leitura continua. Devolver as mulheres com os filhos. É duro, hein? É duro. Esse capítulo, o último capítulo de Êxodo, é versículo 17 a seguir. Mas pode ler o capítulo todo. Então, irmãos, nós estamos vendo aí na Bíblia que Deus não aceita. Irmãos, nós não podemos mudar. Ah, mudou tudo, pastor, não mudou nada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mudou nada. Mudou nada. Deus não muda não, mas a igreja mudou. Quem mudou vai ficar para a grande tribulação. Vai descer o corpo, derreter, vive. Eu posso ler aqui no capítulo 16 do livro de Apocalipse. O sol se aquecendo 7 vezes, como está escrito no livro do profeta Isaías. Irmãos, quem é digno de ninguém, mas Deus é bom. A misericórdia dele nos levará. Humilha-te diante de Deus. Aceita a correção do homem de Deus. Aleluia. Aceita a orientação do homem de Deus, da mulher que Deus está nela. Mandou embora, foi grande multidão. Teve que largar suas mulheres. Eles ouviram a palavra durante 7 dias. E naquela época deu um inverno de chuva e eles continuaram lendo a lei de Moisés. E na lei estava escrito: não case com as cananitas nem com os cananeus. E hoje está escrito para nós: não case com quem não tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Não! O irmão faz o casamento da minha filha, ela não é crente, fala, não faço nada. Vem vários. Ué, como é que eu vou? Eu vou unir barro com ferro? Eu lembro da estátua ali na boca do Nabucodonosor. Tá, irmão? A cabeça de ouro, o peito de prata, a parte do quadril de bronze, as pernas de barro e de ferro. Ferro único com barro? Não, eu não vou fazer esse casamento. Eu estarei pondo a mão no fogo. Eu estou em desobediência a Deus. É o que Deus uniu, não é o que o Gilberto uniu, não. Então, irmãos, eu quero terminar falando: cuidado com a economia. Cuidado. As igrejas todas do Vera Velha, Batista, Adventista, Presbiteriana, Assembleia, Luterana, e todo mundo vai reunir na praça. E vocês recebem um convite para ir também. Chegar lá, você vai ouvir um Adventista pregar que o batismo com o Espírito Santo que nós temos é falso. Que a língua estranha que o senhor fala é que o senhor aprendeu estudando inglês, francês e italiano. Eu desafio, eu gostaria, eu sou leigo na área de celular. Eu quero mandar uma mensagem para o doutor fulano de tal, lá, vou falar o nome dele agora, certo? Falando: eu pago a minha passagem. Não precisa você pagar, não, eu pago de avião. E nós vamos marcar
o encontro, nós dois, diante da televisão. Porque você não crê mais na Bíblia. Que isso? Eu vou lá ouvir um presbiteriano pregar que pode batizar criança com 8 dias de nascido, baseado na circuncisão? Eu vou lá dizer amém? E eu não. Eu vou lá ouvir essa pastora aqui, aquela ali, esse aqui, ali na porta. Ouvir o testemunho do irmão, eu vou. Eu vou sim. Mas ouvir um que perverte a Bíblia, um que torce as Escrituras, eu vou lá ouvir? Não vou não. Eu participei de um culto na televisão daquele maior pregador, maior que até obrigado, Gil Suega. Ele passa direto lá, fala o nome dele aqui. Aí ele veio fazer o culto de batismo com o Espírito Santo. Ele falou que de uma vez só batizava milhares. Aí eu falei, eu quero ver que jeito que ele faz. Ele fez a fila, mais fila, e pôs aqueles irmãos que tinham dom para falar a língua, e os outros atrás repetir a língua que ele falava. Isso era o batismo do Espírito Santo. Repetir. Irmão, vocês têm notado que muitos irmãos falam a mesma língua que o outro fala nas igrejas? É língua de papagaio. Eu fui batizado com o Espírito Santo tem 62 anos. Não é por aí não. É o Espírito Santo que fala na sua boca. Toma o domínio dele e forma a palavra. E sem o batismo com o Espírito Santo não vai no arrebatamento. E quem nos une um com o outro, quem para a encrenca um com o outro, quem faz eu perdoar e pedir perdão também e ser perdoado, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa eu querer ser maior do que ninguém. Então, no passado, houve um divórcio de milhares, porque casou com mulher errada. E quem o divorciou se perdeu. Ah, pastor, o senhor está mandando divorciar? Não. Isso aí é um assunto muito grave. Aí o pastor está aqui, ó, para ouvir em particular cada irmão e cada irmã o seu problema, sua vida. Não toma essa decisão não. Irmão já chegou de mim, eu falei, não, irmão, põe a mão em cima da Bíblia aqui. É entre você e Deus. Você que escolheu essa mulher, ela tem o Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo? Eu vou te fazer 5 perguntas. Qual é o livro que você mais lê? Qual é o ambiente que você mais frequenta? Deixa eu ver o tipo de roupa que você usa. Pergunte para ele e para ela. Porque a pessoa, ele veste de acordo com o Espírito que está nele. Ele lê os livros de acordo com o Espírito que está nele. Ele frequenta. Você frequenta? Irmão, quem perdeu foi... Qual é o time que jogou ontem? Hoje é quinta, né? Qual é o time que jogou domingo? E quem perdeu? Você assistiu? Assisti. Então tá bom, me responde a outra pergunta. Você foi no culto? Fui. Olha aquilo que o pastor leu. Ou o pregador. Ai, não esqueci. Está vendo? O diabo está trabalhando. É Satanás. Você queira ou não queira, põe a mão na sua cabeça, você mesmo, e fala: Satanás, sai da minha vida. Eu não sou teu inquilino, eu sou templo de Deus. Deus não é inquilino na minha vida. Não! Passa nas lojas olhando, a roupa mais pervertida ela para. Que é isso? Tem notícia, conhece o nome do jogador todo, conhece o nome de artista, de todos, mas não conhece os 10 mandamentos. Me fala aí, qual é o 5º mandamento? Vai, fala para mim. Fala publicamente, levanta e fala. Não estou pedindo, desafiando ninguém aqui não. Mas você pode perguntar. Eu falei com o meu certo.
Falei, fala aí o quinto mandamento. Ah, vou. Falei, vou dar R$50. Vou voltar semana que vem. Você vai falar os 10 mandamentos para mim. Porque lá em Israel, o garoto de 13 anos, 12 anos, ele era apresentado diante do sacerdote e ele tinha que recitar os 10 mandamentos. Aí ele era emancipado. Nós emancipamos com 18, lá é com 13. 12, 13. Por isso que Jesus foi por 12 anos diante do sacerdote. Chega lá e veio ele aprender e ensinou. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Ei, irmãos! Vamos nos encontrar na Nova Jerusalém. Aleluia! Ore pelo seu pastor, Glória a Deus. pelos obreiros que estão aqui. Ore um pelos outros, ame uns aos outros. Suporte as fraquezas. Olha a minha palavra. Suportar é um período. Aceitar é ser passivo. Não aceito o pecado, nem meu e nem de ninguém. De ninguém. Não aceito o pecado de ninguém. Mas suporte o irmão que cometeu, a irmã que cometeu uma falha. Uma parte negativa. Suporte. Ore por ela, ore por ele, fale com ele pacificamente, como está escrito lá no livro dos Hebreus. Certo, meus irmãos? Amém. Amém? Amém. Que Deus os abençoe. Ainda passei 5 minutos do tempo, né? Mas é assim, né? A gente não tem. Eu falei bem rápido, porque se eu fosse falar sobre a unidade, nós íamos entrar lá, quando Deus soprou lá, e o mesmo Espírito que Adão recebeu, foi o mesmo que Eva recebeu. O Espírito Santo está aqui no altar, é o mesmo que está aí. Aí de outro. Glória a Deus. Não tem 2 Espíritos Santos, é um só. Aqui tem dons. Às vezes o dom que aqui tem, não tem aí, mas isso aí não faz diferença. O dom que você tem o dom. Um dia eu vou pregar sobre isso aí. Amém. Aqui para vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus pela vida do pastor Gilberto, pela palavra deixada nos nossos corações. Já quero convidar os irmãos a colocar de pé. Está passando para o pastor fazer o término em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus.